Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento à análise do procedimento comum. Nós estamos tratando das respostas do réu, mais precisamente, depois de analisarmos a contestação. No vídeo passado, nós já fizemos uma introdução e vamos continuar no vídeo de hoje a tratar da reconvenção que aparece destacado aí na tela para vocês. Nós apresentamos no vídeo passado noções gerais sobre a reconvenção, basicamente diferenciando-a da contestação. Uma tem finalidade de defesa, a outra tem finalidade de contra-ataque, de um ataque incidental. Nós veremos isso melhor. Então, se o vídeo passado foi dedicado a noções gerais, no vídeo de hoje nós falaremos sobre o conceito e as características da reconvenção. Então, vou apresentar para os senhores aqui o conceito que me parece mais pertinente e nós vamos vendo de pouquinho em pouquinho as principais características. É possível que não dê para tratar tudo no vídeo de hoje, a gente, se for necessário, faz uma divisão dentre as características. Então vamos lá, reconvenção. A reconvenção consiste em uma demanda eventual autônoma e independente, assim como incidental e incidental, proposta pelo réu em face do autor no mesmo processo. Então, percebam os senhores, dentre as noções gerais que apresentamos no vídeo passado, nós podemos ter uma demanda originária, que dá ensejo a uma ação originária, que gerou um processo XYZ. E nesse mesmo processo, o réu vai oferecer como uma resposta, uma das suas espécies de resposta, o que nós justamente estamos vendo agora, que é a reconvenção. A reconvenção é a resposta do réu, portanto, que consiste em uma demanda. Então está aqui destacada a primeira característica dessa resposta do réu. Ela é também eventual, falaremos sobre isso. Uma outra característica é que ela é autônoma. Uma quarta característica é que ela é independente. A quinta característica é que ela é incidental. A sexta característica é que ela é proposta pelo réu em face do autor. Então, a sexta característica. E ela é proposta no mesmo processo. É a sétima característica. São esses os pontos que eu quero ver com os senhores. A reconvenção
ela está disciplinada no artigo 343. Vamos ao caput desse artigo só para ir familiarizando, e na volta a gente trata das características. Então vamos lá. Capítulo 7º do livro 2º do procedimento comum da reconvenção. Artigo 343. Na contestação, no vídeo passado eu falei rapidamente que quando o réu pretende oferecer as duas modalidades de resposta, contestação e reconvenção, então quando ele cumula as respostas, a reconvenção vem dentro da contestação. Nós falaremos sobre isso melhor. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar a pretensão própria. Pretensão própria, uma demanda formulada pelo réu em face do autor, conexa com a ação principal ou com o fundamento de defesa. Falaremos sobre essa conexão em um próximo vídeo, não é disso que eu quero tratar aqui nesse momento. Já que nós pontuamos aqui de modo separado, deixa eu só recordar aos senhores, como um primeiro ponto, que a reconvenção ela não significa defesa. A resposta do réu, que é tida como defesa, é a contestação. Contestação. A reconvenção, ela consiste, como está lá no artigo 343, pretensão própria. Veja, ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria. Então o réu apresenta um pedido, o réu manifesta uma pretensão própria, aqui, ó, entre aspas, e também, ó, o texto legal fala em propor. Propositura é de uma nova ação, de uma nova demanda. Isso fica também muito claro quando a gente dá uma olhadinha no parágrafo 6º desse artigo 343. Vejam, o caput fala na contestação. Mas não é necessário que o réu apresente contestação para que ele possa reconvir. Quer ver? Parágrafo 6º. O réu pode propor reconvenção, veja, propositura, é uma ação, independentemente de oferecer contestação. Então o parágrafo 6º deixa isso muito claro para que não possa restar dúvidas. São duas espécies de respostas distintas, cada uma com uma finalidade precípua. Então vamos voltar aqui, vamos tratar da primeira característica que eu separei para falar com os senhores. Deixa eu localizar aqui, demanda. Primeira característica que nós pontuamos é o fato da reconvenção ser uma demanda. Vejam, quando se fala que a reconvenção é uma demanda, significa que ela consiste, a reconvenção, em uma nova ação, em uma nova demanda, como está no conceito, proposta pelo réu em face do autor, aproveitando-se do mesmo processo. Veja aqui, ó, o texto legal fala em propor, porque é uma nova demanda. Como nós já mencionamos no vídeo anterior, com essa nova demanda nós temos uma cumulação objetiva. O pedido é um dos elementos objetivos da demanda, cumulação objetiva superveniente. Então, no curso do processo é instaurada uma nova demanda, além da demanda originária do autor em face do réu, soma-se a ela agora, alargando o objeto do processo, ampliando. Então aqui nós temos uma ampliação do objeto do processo com a propositura da reconvenção. Agora é uma demanda, uma ação do réu em face do autor, aproveitando-se do mesmo processo. Naquele mesmo processo nós passaremos a ter duas demandas: demanda originária do autor em face do réu e a demanda reconvinte do réu em face do autor.
Segunda característica que nós separamos lá no conceito, que a primeira característica já foi demanda. A segunda característica é o fato dela ser eventual. Por que ela é uma demanda eventual? Ela é eventual porque ela vai se manifestar eventualmente, esporadicamente. Ou seja, não há uma necessariedade. Ela não é uma demanda necessária, obrigatória. Muito pelo contrário, ela é facultativa. Então, o réu que vai decidir se vai responder meramente como contestação ou se vai responder também com a reconvenção. Leia-se, se o réu vai apenas se defender ou se o réu vai apresentar uma demanda incidental. São três, portanto, as condutas que o réu pode adotar. Então, veja, o réu pode contestar, o réu pode contestar e reconvir, propor a reconvenção, como o réu pode só reconvir, apenas apresentar a sua reconvenção. Veja que o texto legal deixa claro, artigo 343, caput, na contestação é lícito ao réu. É lícito. O réu pode. Então vejam, é lícito ao réu. A lei não fala que o réu deve, nem que o réu fará. A lei diz que é lícito, no sentido de que é possível, é permitido ao réu apresentar a reconvenção. Então ele pode propor essa ação, essa demanda reconvencional no mesmo processo, como ele pode optar por se defender apenas contestar no processo originário que o autor moveu em face dele, e o réu pode optar por propor uma ação, essa ação que seria a ação reconvencional, em outro processo. Então, aqui também não há que se falar em preclusão externa. Como assim? Preclusão à perda da faculdade de se praticar um ato processual. Se o réu deixou de praticar esse ato processual neste processo, isso não significa que ele estará impossibilitado de posteriormente mover esta demanda reconvencional, essa demanda, em outro processo. Se ele cumular e apresentar a demanda no mesmo processo, a reconvenção, se ele apresentar a demanda no mesmo processo, nós estamos diante, portanto, da reconvenção, da acumulação objetiva, posterior, superveniente. Se ele optar por propor aquela demanda em outro processo, deixar um só para se defender e deixar outro para ele manifestar uma pretensão própria, não há óbice nenhum, não há nenhum obstáculo no ordenamento jurídico. Ele pode fazer isso. Aqui o que nos compete é entender melhor por que ele, ao invés de propor em outra demanda, ele faria no mesmo processo. O que leva o réu a aproveitar o mesmo processo que foi iniciado pelo autor. O autor moveu, como nós já vimos, um pedido em face do réu. Por que o réu aproveita e move também um pedido em face do autor? Está aqui a reconvenção. Essa reconvenção é a propositura de uma pretensão própria do réu em face do autor. O que leva o réu a fazer isso, meus amigos? É uma questão de economia. Em geral, o réu opta por propor a reconvenção em face do autor por uma questão de economia. Economia de tempo, economia de recursos, resolver tudo o que se pode em relação àquele conflito jurídico em um mesmo processo. Então nós teremos, como já dito, um único processo, é esse processo aqui, ó. Esse processo que abrange as duas demandas. É um único processo, o processo XYZ. Nesse processo nós temos duas demandas. A demanda 1 do autor em face do réu e a demanda 2 do réu em face do autor. O réu geralmente opta por propor essa demanda incidental, aproveitando o mesmo e único processo por uma questão de economia. Economia de tempo, economia de dinheiro, economia de estresse, de trabalho, de resolver as questões jurídicas.
em 2 processos. É melhor resolver em um só, tá certo? Bom, então essas eram as primeiras considerações que eu queria fazer nesse vídeo de hoje. A partir do próximo vídeo, nós vamos continuar aproveitando possivelmente esta mesma tela para tratar da autonomia. Da reconvenção, aproveitando essa tela, tá certo? Então por hora é só, meus amigos, fiquem todos com Deus e até a próxima.